Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor reine no teu coração nesse dia maravilhoso. Eu vim aqui passar algo que eu aprendi, que eu fiquei na dúvida quando eu li. Quero passar para você um pouquinho assim, de uma forma mais rápida. Vamos ver se eu consigo falar rápido, né? Para quem já ouve meus vídeos sabe que eu demoro bastante. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Irmãos, eu estava lendo, fazendo a devocional aqui com meu marido pela manhã, e nós lemos lá sobre o escudeiro de Saul. Você já chegou a ler essa passagem em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, se não me engano. E lá fala esse episódio. Eu fiquei naquela, né? Até perguntei para o meu marido, poxa, mas por que será que o escudeiro não quis matar o Saul, né? Porque o Saul pediu para ele lançar a espada contra ele. Você já chegou a ler, né? Então, daí eu fiquei naquela dúvida. Nessa dúvida que eu fiquei, fui procurar tentar saber, sabe? Eu sou bem curiosa. E daí eu entendi que o Saul, por ser rei, ninguém poderia, da turma deles ali, não poderia matá-lo. Ó, então deixa eu só te adiantar o seguinte. Quem era Saul? Saul era o rei de Israel, se você ainda não sabe. E o que estava acontecendo ali? Era uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Né? O povo de Israel era de Deus e os filisteus vinham contra o povo de Israel. E nesse meio tempo, que Davi, que era o escolhido agora até então, era escolhido do Senhor, estava com os filisteus, mas na guerra não estavam juntos. O que aconteceu? Essa guerra teve que acontecer porque o Saul não era mais o ungido do Senhor, não era mais o escolhido. Então aconteceu o quê? Que quando os filisteus foram contra Saul, o próprio Saul chegou para o escudeiro, olha, lança a espada, porque ele temia, Saul temia que talvez os filisteus matassem ele, digo, da morte ele não tinha medo, eu acho que talvez por zombar dele, né? Zombar por ser o rei, dizendo, conseguimos, capturamos o rei, fazer alguma coisa assim. Então, como ele disse na própria mensagem, ele diz, não quero que esses incircuncisos me peguem, né? E façam chacota de mim. Uma coisa assim que eu entendi. E daí o que aconteceu? Ele pediu para esse escudeiro, o escudeiro disse não, que não ia matá-lo, que não ia lançar a espada. O próprio Saul se lançou pela espada e daí o escudeiro, vendo isso, tirou a sua própria vida. O escudeiro, ele poderia muito bem não ter tirado a vida, mas pelas circunstâncias ele pensou assim, olha, se o próprio Saul, o meu rei, fez isso, eles vão me capturar e vão fazer comigo, vão judiar de mim, vão fazer outras coisas, né, que você já sabe, né, escarnecer, né. E então ele tirou a sua própria vida, irmãos. É algo assim tão notório hoje, que se a gente for trazer para os dias atuais hoje, é a mesma coisa o Saul e o escudeiro é você. Saul é uma pessoa por qual você está orando, clamando, e essa pessoa não quer mais saber de Deus, ou não está nos planos de Deus, sabe? Então daí você fica a vida inteira clamando por essa pessoa, vai até essa pessoa, fala do evangelho, explica o tempo todo e convida essa pessoa para orar, e convida essa pessoa para buscar. Essa pessoa vem, desabafa com você, enche a tua cabeça de problema, porque é muita coisa, porque a gente que busca muito a Deus, a gente tem que estar muito centrado na presença de Deus, para saber o que vem de Deus e o que não vem, irmão. Então daí vem esse Saul da vida para cima de você e começa a falar e desabafa, você explica para ela na palavra como que ela vai vencer. E daí ela entende, você ora por ela, ela entende, você ora por ela, e passa uma semana, tá ela de novo falando o mesmo dilema, eu tô passando assim, minha família tá assim, meu marido tá assim, sempre aquele mesmo problema, e a pessoa não sai disso. E você já disse para ela na palavra como ela deve proceder. Você já orou com ela. Então, você fez a sua parte. E é aí que eu quero chegar, meu irmão. Entre Saul e o escudeiro acabou tirando a sua própria vida porque ele não estava na direção de Deus. E hoje nós
temos essa direção. Você, como escudeiro de alguém, você tem a direção de não tentar tirar a sua vida. Como que eu estou querendo dizer? Levando para o lado espiritual, irmão. Porque muitas vezes, minha irmã, você ouve as outras pessoas desabafarem, você acaba ficando doente. Você acaba morrendo espiritualmente. Mas é o que eu estou dizendo para você. Você precisa se alicerçar em Deus, que é o teu escudo, para você servir de escudo para alguém, para levar elas até Deus. Se essa pessoa não quer saber de Deus, não entende o desígnio de Deus, irmão, irmã, coloque ele ou ela na presença do Senhor, pergunte para o Senhor e esqueça, meu irmão. Vai buscar outra alma. Não se prenda numa pessoa só. Não se prenda, porque senão você vai acabar morrendo espiritualmente. Busque a Deus. Fique firmado em Deus. É o que nós sempre falamos aqui. A oração é fundamental, a leitura da palavra é mais ainda, porque é Deus falando conosco. Ele se revela para nós de várias formas. Tanto é que esse versículo que eu li hoje, que eu estava lendo, eu fiquei matutando o porquê do escudeiro tirar a sua própria vida. Então ele tentou de tantas formas, ele vivia ali em todas as guerras com Saul, e ele tentava de todas as formas proteger o Saul. E é a mesma coisa você hoje na vida, né? Você tenta proteger aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer mais o Senhor. Ela não quer o Senhor. Então, irmão, sirva de alerta para nós hoje. Busque mais a Deus. Centralize Deus. Para você não ficar doente espiritualmente. Você não pode ficar doente espiritualmente. Você não pode se deixar abater pelo problema do irmão lá, do fulano, da fulana. Você não pode se deixar abater. Por quê? Você tem que crescer, evoluir na fé e fazer a obra do Senhor, buscar no Senhor orientação. Se essa pessoa você vai precisar ajudar, ajudou. Amém. Agora vamos para o próximo passo. Deus manda a gente buscar almas. Deus manda a gente orientar as pessoas. E aqui estamos nós, irmãos, buscando em Deus. Esse foi um relato breve que eu entendi da parte de Deus para passar para você hoje. E que isso sirva de alerta, não só para você, mas para mim também. Porque eu já passei por vários momentos assim. Que a gente fica mesmo que sofrendo por aquela pessoa. E nós não precisamos sofrer por elas. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Tem um hino que eu gosto de cantar, um hino que diz assim, que fala que nós não devemos ficar tristes. O Senhor é a nossa alegria. Como que é, irmão? Que ama Cristo. No coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Aleluia, irmãos. Então, se você acredita que o Senhor está falando com você, creia. Creia que o Senhor está trabalhando na vida daquela pessoa que você tem orado, mas principalmente firme tua mente em Cristo e vai buscar outras almas para o reino. Coloque essa pessoa que você já orou, já clamou, nas mãos do Senhor e busque mais almas para o reino, irmãos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça, te santifique pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, muito obrigada pela tua companhia hoje. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.